Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao exercício anterior, a gente vai continuar a modelar essa embalagem. Então, vou habilitar aqui de novo o desenho e a gente vai produzir alguns cortes nesse corpo aqui, nessa superfície. Então, para isso, eu vou passar agora para o espaço de superfície, para o PET. E a gente vai criar aqui uma linha. Opa, para tudo. Para esse sketch. Esqueci de acionar aqui o plano por onde eu vou fazer isso, né? Então, agora acionei ele o plano frontal e vou fazer essa linha de corte aqui. Beleza. E para fazer essas curvaturas aqui, eu vou fazer uma spline. Então, também por esse plano frontal aqui, né? Iniciando ela aqui, a spline. Eu vou fazer ela inicialmente com 2 pontos, ou mais também posso fazer. Vou fazer mais pontos aqui acompanhando a forma. Esse ponto aqui, se eu deixar aqui, quando eu pedir para ele fazer o corte, ele vai criar um corte reto aqui. Então o ideal é que eu saia, né, da tangente aí do meu corpo, e para finalizar essa spline a gente vai nesse ícone aqui de finalização. As splines, depois que elas estão feitas, né, elas são curvas Bézier. E eu tenho aqui os pontos de controle que eu posso ajustar, né? Isso é interessante porque o ponto de controle ele pode ser selecionado e movimentado, ou a alça de controle da curvatura. Essa curvatura, na verdade, é uma tangente, né? Tem um arco ali que tangencia. Conforme eu abro ou fecho ela, a gente consegue ver esse arco, e aí sai uma tangente entre esses dois pontos aí. Tá? Então fica bem fácil de controlar essa curvatura através dessas alças. Aí acho que já está legal essa curva. Vamos fazer mais uma curva aqui, então. Encerramos esse sketch e criamos mais uma spline aqui, também no plano frontal, partindo desse ponto, um pontinho aqui, um ponto aqui, outro aqui, e eu vou sair com ela para cá. Finalizamos a spline. Toda spline que eu faço, ela pode ser, se for preciso, desde que eu esteja com ela selecionada aqui, botão direito em cima, a gente pode inserir outros pontos na curva. Então, depois que ela está selecionada aqui, eu posso clicar em cima e foi adicionado aqui um novo ponto. Para deletar, muito simples, a gente só seleciona o ponto e deleta. Então eu vou ajustar aqui a minha curvatura. Isso aqui é problema aí, ficar bastante pontudo aqui, dependendo do que a gente quer fazer com ele. Já me deu alguns probleminhas aí anteriores, alguns vão lembrar. Então, ok, aqui vamos fechar essa spline, beleza, tá prontinha. O nosso canvas pode ser ocultado. Agora a gente fica só com as linhas de corte e com o corpo. Para fazer os cortes eu tenho 3 ferramentas. Uma delas aqui dentro da modificação é o Trim. O Trim ele vai remover uma parte selecionada e a outra ele vai manter, utilizando para isso uma face ou uma linha de corte.
Já que o split face e o split body, ele pode ser feito através de uma linha, e ele mantém as duas partes que eu quero cortar. Então, para esse nosso trabalho aqui, a gente está trabalhando com body, porque é uma face fechada, né? Se fosse uma face plana, a gente usaria esse. Então, selecionei ali. Aqui já vem para seleção, para que eu selecione o corpo selecionado. Vou selecionar as linhas de corte. Eu também posso selecionar planos aqui, tá? Planos ou eixos. Então esse nosso primeiro corte processou, ó, dividiu aqui a curva. Agora a gente vai fazer um segundo. Então, utilizando essa curvatura, vamos ver se deu um erro aqui. Vamos ver o que está acontecendo. O corpo é esse. Curva irregular. Vou tentar selecionar o outro aqui então. Duas seleções. Tirei fora aqui. Vou tirar toda a seleção, tá? Então seleciono o corpo novamente. Agora seleciono a outra curva. Sempre que está processando o comando da forma que deveria, deve ser criado um plano através da curva que a gente tem, tá? Então esse aqui tá ok. Muito provavelmente seja essa terminação dessa spline aqui que a gente vai ter que ajustar, tá? Ela tá vindo para cá, para cima, então eu vou tentar fazer um ajuste nela aqui. Então na realidade, para cortar isso aqui, eu vou ter que ajustar essa linha aqui, esse sketch, que é o sketch 13. Então eu vou pedir para editar ele aqui e vou tentar ajustar essa curva. Então, ele está me dando um erro aqui. Tem alguma restrição ligada, vou ter que investigar aqui o que é. Vou fazer de novo essa curva então. Tirei um ponto aqui da curva, vamos ver se agora ele consegue fazer, porque agora ela está mais ajustada aqui ao caminho, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um split body dessa parte, selecionando esta curva aqui. Aí agora tá bonito o nosso plano aqui, né? Tá. Ok. Cortou. Eu vou fazer agora aqui já uma edição nessa partezinha, tá? Então eu vou esconder esse pedacinho. Aliás, é esse. Esconder esse pedacinho aqui e vou criar um detalhe aqui por dentro, tipo fazendo um loft aqui. Então, pela vista frontal, vou criar um novo sketch, fazendo um project aqui, uma intersecção, né, no plano frontal, com o plano frontal desse ponto aqui e desse ponto aqui. Ok, então isso aqui vai me permitir pegar e selecionar esses dois pontos para eu conseguir fazer um arco aqui de 3 pontos com essa curvatura. Tá, vou dar um stop sketch e a gente vai tentar aqui agora fazer com que essa curva corra para cá e feche essa face aqui com uma curva negativa. Então eu vou criar loft, não, vamos fazer um sweep então agora, só que do tipo path guide rail aqui, que então da mesma forma vai fazer esse perfil correr por esse
perfil aqui, só que eu tenho que selecionar a cadeia para que ele pegue só essa linha e para que ele pegue então como guia esta outra curva. Tá? Então ele está fechando aqui, ó, dali para cá, né? Pedir para ele fazer um flip direction aqui, tanto faz, tá? Vou fazer primeiro um lado e depois eu duplico isso aqui, eu crio um mirror para o outro lado. Então vamos fazer aqui agora um mirror, que é um espelhamento dessa face através desse plano, que é o plano frontal, que divide a nossa peça no meio. Tá aí o fechamento dela, então, bonitinho. Essas duas partes aqui eu vou pedir para que o Fusion faça a reversão delas, elas estão viradas ali, ela está mostrando o lado interno, que é esse lado amarelo, tá? Então virei agora e nos falta aqui fazer o fechamento da tampa, tá? E o fechamento aqui do corpo. Então vou fazer o fechamento da tampa através de um patch, tá? Então o patch ele faz uma face plana aqui. Essa aqui eu vou deixar reta mesmo. Vou reverter ela também. E essas duas aqui eu já vou fazer uma costura, um stitch. Tá? Então essas duas aqui elas são agora um corpo só. E se a gente desligar ele, então a tampa, essa aqui então vamos chamar ela de tampa aqui. Não dá para renomear, então vamos deixar quieto aí. Vou fazer só o fechamento dessa daqui então. Um petzinho desta aqui. Se a gente quiser, já pode fazer ela tangenciando aqui, ó. Tá? Ela ficaria com a forma arredondada. Não sei se é bem isso que eu vou querer. Por enquanto não vou fazer essa. Deixa para próxima videoaula aí a gente fazer esse fechamento. Mas se quisesse, poderia, tá? Ó, então, uma das opções do patch, tá? Ou ele pode ser retinho, pode ser tangente, ou ele pode ter uma curvatura. O ruim é que a gente não tem assim um controle tão grande dessa curvatura, então talvez seja melhor fazer isso através de escultura, né? Então vamos deixar para a próxima etapa aí.